Shalom Haverim. Shalom Haverim significa a paz, amigos. Aqui é o Daniel Terra do canal Rua HaKodesh, ou Rua Kadosh em português, significa o Espírito do Senhor. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês mais mistérios da Bíblia, mistérios contidos na Torá, nas Sagradas Escrituras. Presta atenção àquilo que você vai ouvir aqui. Que essa palavra seja bênção para a sua vida, a ponto de você entender e praticar aquilo que você vai ouvir através dessa ministração. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Preste atenção nessa introdução. Aqui está o tema, Códigos da Torá. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar uma informação para você. A Torá, a Bíblia em si, ela tem vários códigos. Quando o Eterno, o Criador, idealizou a linguagem, o hebraico, que é o DNA da criação, ele deixou vários códigos. E eu gostaria de dizer para você, para que você entenda, quando você entra na escola, as matérias mais importantes é o português e a matemática. Sempre é assim, são os principais, né? Então a Bíblia também. A Bíblia também ela usa muito a escrita e os números. A escrita e os números. E o estudo dos números chamado de gematria. A Bíblia é cheia de gematria. A Bíblia é cheia de símbolos, de códigos no contexto original. Tanto é que no livro de Apocalipse o apóstolo João diz: quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Você tem o número lá, 666, que já foi calculado. Mas João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele disse: calcule. Na tradução já foi calculado e colocado o número 666. Mas existe um cálculo para chegar no 666. O nome disso é Gematria. Por isso que os números da Bíblia, eles têm significado profético. Tanto os números, quanto as letras, quanto o formato das letras, enfim, o hebraico é um código, é o código, o DNA da criação. Então, que você seja abençoado por essa ministração, preste muita atenção àquilo que você vai ouvir aqui e que a sua vida seja transformada em nome de Yeshua. Amém. Deixa eu explicar para você o que você está vendo aqui. Você está vendo 5 letras na língua santa, no hebraico, Ivrit, e eu gostaria de mostrar para você o que significa cada letra. Esta letra aqui, ó, da direita para a esquerda, é a letra Bet, é a segunda letra do alfabeto. Essa letra aqui é a letra Shin, chamada letra Shin, no qual escrevemos Shaddai. Essa letra aqui é a letra Vav. Essa letra aqui é a letra Bet, novamente, se repete, e aqui a letra Dalet. Dalet significa porta, e Yeshua, Jesus disse: eu sou a porta. Pois bem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Aqui embaixo tem nomes. Aqui está escrito Bereshit. Bereshit é o nome original do primeiro livro na Bíblia, que você conhece como Gênesis. Bereshit, em hebraico, significa início, no princípio. E aqui está Gênesis. Gênesis é a palavra grega. Então você conhece o livro de Bereshit como Gênesis, mas no original é Bereshit, no princípio, porque foi escrito em hebraico. O segundo livro na Bíblia, aqui está escrito Shemot. Shemot significa nomes. E você conhece esse livro como Êxodo, porque na tradução grega, aqui como Êxodo, o significado é a saída do povo do Egito. Mas no original não é assim. No original é nomes. Por quê? Porque o primeiro versículo começa falando: esses são os nomes dos filhos de Israel. Então, o título do livro está no primeiro versículo. O terceiro livro da Bíblia é chamado de Vaikra. Vaikra significa E chamou, quer dizer, Deus chamou. E você conhece como Levítico, que fala muito do ministério dos levitas, mas o original é Vaikra, ele chamou, Deus chamou. O quarto livro da Bíblia significa Bemidbar. A palavra Bemidbar significa no deserto, e você conhece como números, a numeração do povo, mas no original é no deserto. O último livro da Bíblia é chamado de Devarim. A palavra davar no hebraico é palavra, e Devarim significa palavras, no plural. E você conhece como Deuteronômio, como repetição das leis. Então, no original é Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, e chamou, Bemidbar, no deserto, e Devarim, palavras. O que isso significa para nós? Primeiro, vou usar o exemplo de Yeshua, Jesus. Ele teve o início na vida dele, o seu nascimento.
Yeshua, Jesus. Foi com Jesus e é conosco também. Depois, ele passou a ter uma identidade. Assim como no segundo livro da Bíblia, o povo de Israel começa a ter uma identidade. Identidade. Tanto é que Moisés, ele assumiu a identidade de israelita, que ele já era. Então, foi assim com Jesus, é assim com Moisés, é assim com a gente. Primeiro, Deus nos chama, no princípio. Depois, ele começa a nos dar uma nova identidade. Que identidade? Nas Escrituras. O próprio Jesus, ele já estava assumindo essa identidade. Quando ele estava passando pelo processo, né, de aceitação da comunidade judaica, e os pais dele se perderam dele. Aí voltaram para Jerusalém, ele estava lá ensinando para os doutores da lei. Eles ficaram maravilhados com a sabedoria dele da Torá. Então é Shemot, quer dizer, nomes, identidade. É assim com a gente também. O terceiro livro na Bíblia significa Vaikra e chamou. O livro de Levítico é o livro que mais Deus fala e é o menos compreendido pelos círculos cristãos. Pouca gente entende e pouca gente lê o livro de Levítico. Você conhece como Levítico, mas é Vaikra e chamou. Então, primeiro é o início, o princípio da sua vida com Deus. Depois Deus te dá uma identidade. E depois Deus te chama. Para quê? Para uma obra. Assim como Jesus foi chamado por Deus lá no batismo. Você conhece. Jesus foi lá no deserto, encontrar-se com o primo dele, João Batista. Até então, João Batista não sabia que ele era primo dele. Sabia que ele era primo, mas não sabia que ele era o Messias. Naquele momento, o Espírito do Senhor mostrou isso para João. Entenda uma coisa, a autoridade de Deus na terra não era Jesus, era João. Por isso que ele foi diante de Jesus. Então Jesus, Yeshua, para que ele começasse o ministério dele, ele foi chamado por Deus. Mas mesmo ele sendo chamado por Deus, ele foi liberado. Por quê? Por João. Então, e chamou. É por isso que o livro de Levítico, que você conhece como Levítico, sempre está escrito assim: E disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus fala com você. Você precisa buscar Deus, você precisa conhecer os princípios, que Deus fala com você. Você não precisa ficar aí na tarde de revelação, disso, daquilo. Não, Deus fala com os filhos dele. Amém? Quarto livro da Bíblia, Bemidbar. Aconteceu com Jesus? Sim. Depois que ele foi chamado por Deus, passou pelo batismo e Deus fala: esse é meu filho amado, ao quem tenho prazer. Olha, Deus falou para que todos ouvissem essa voz do céu. Esse é meu filho amado. Quando você é chamado por Deus e submete aquilo que Deus quer, Deus começa a falar para as pessoas quem você é. Foi assim com Jesus, é assim conosco. Mas em seguida, Jesus foi direto para o deserto, Bemidbar. Para quê? Para ser testado pelo adversário, pelo Satã, por Satanás. Então, no deserto, aqui em Vaikra, aqui, quando Deus o chamou, ele foi revestido do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Em seguida, ele já foi para o deserto, sozinho. É assim a nossa vida também. Quando Deus nos chama, muitas vezes nós vamos direto para o deserto. E é interessante que no deserto, muitas vezes, não tem nenhum anjo para guardar você. É você, Deus e o diabo te confrontando. E ele confronta mesmo. É o teste. Então Jesus foi para o deserto. E no deserto ele estava em jejum. Ele venceu Satanás no deserto. Tanto é que depois que ele venceu o inimigo, nos três estágios da tentação, os anjos vieram e o serviram. Então muitas pessoas não passam no teste do deserto. O deserto é um teste, porque Deus nos deu uma grande graça, Deus nos deu um grande poder, o poder do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, e as pessoas não passam no teste. E o quinto livro da Bíblia é chamado de Devarim. Devarim significa palavras. Então, preste atenção. No quinto estágio da Bíblia, que você conhece aqui como Deuteronômio, você passa a viver através das palavras. O quê? Você já percebeu que os anjos, os serafins, querubins, os anjos sempre falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória? Por quê? Os seres falam isso sem parar, 24 horas ao dia. Porque aqueles seres se alimentam daquilo que eles falam. E nós nos alimentamos daquilo que nós falamos. Então, o que a Bíblia quer dizer aqui? Viva da palavra. Não viva de youtubers que todos os dias tem uma visão, todos os dias tem uma revelação, entre aspas. Eu não estou dizendo que Deus não fala com pessoas. Eu estou dizendo que está faltando temor a Deus e o mais importante é a palavra de Deus. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Então, deixa eu recapitular. Bereshit é o seu início. Shemot, Deus te dá uma identidade. Vaikra, e chamou, Deus te chama.
Bamidbar é o teste do deserto. E Devarim, você passa a viver da palavra, daquilo que você acredita, daquilo que você fala, que é a palavra de Deus. Seja abençoado por essa palavra e vença através desses 5 estágios, em nome de Yeshua. Amém. Você viu na imagem anterior essas 5 primeiras letras, que correspondem aos 5 livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido por muitos como a lei de Moisés. A lei dada por Deus a Moisés. A instrução dada por Deus a Moisés. Pois bem, eu disse para você, aqui está escrito o inicial, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São os 5 primeiros livros. Presta atenção nessa seta que eu coloquei aqui, ó. Presta atenção nessa primeira letra, Shin, Vav e Beit. Essas 3 letras, eu disse para você que o hebraico é um código. As iniciais das 3 letras dos 5 primeiros livros na Bíblia, essas 3 do meio aqui, ó, Shin, Beit, Shin, Vav e Beit, forma um nome. Está aqui, ó, Shuv. Então aqui, ó, pode ver pela seta, 1, 2, 3 letras, se pronuncia Shuv. Shuv significa retornar, responder. Então, dentro das 5 letras dos 5 primeiros livros da Bíblia, existe um código. Essa palavra pequena, como eu disse para você, Shuv, é a raiz de um nome chamado Teshuvah. Shuv é a raiz do nome Teshuvah, retornar, arrependimento. O nome Teshuvah significa retornar. Retornar para quem? Para Deus. E foi traduzido como arrependimento. E também é traduzido como responder. Responder o quê? Ao chamado de Deus. Então, Shuv significa retornar, responder ao chamado de Deus, arrependimento. Então, eu estou te mostrando um código contido em 3 letras das iniciais das letras da Torá. Shuv, retornar, responder, arrependimento. Deus nos chama sempre para o arrependimento. E aqui eu escrevi amor e misericórdia. O arrependimento, o retorno para os caminhos de Deus, do Senhor, é a misericórdia e o amor de Deus. O amor e a misericórdia. Então a Bíblia começa, esse código que eu estou mostrando para você, é o amor de Deus para conosco. Yeshua, Jesus, é o amor de Deus para com o homem, para com a humanidade. Amor e misericórdia. Shuv, retorno. Retorne, caso você esteja afastado. Responda ao chamado e se arrependa. Shuv, retornar. Este é o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida. Nunca se esqueça desse código que eu estou te mostrando. Por isso que o tema dessa mensagem é Códigos da Torá. Este é um dos códigos que eu estou mostrando para você. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Na imagem anterior, eu mostrei um código para você. Eu mostrei para você o nome Shuv, da direita para a esquerda, que é retorno, arrependimento. Aqui eu vou te mostrar outro código, só que aqui é da esquerda para a direita, então se lê daqui para cá. Na outra imagem foi da direita para a esquerda, no qual o hebraico é escrito, agora da esquerda para a direita. É interessante que da direita para a esquerda é bênção e da esquerda para a direita é maldição. Prestou atenção no que eu quis dizer? Vamos lá. Letra Beit, letra Vav e letra Shin. Daqui para cá forma um nome. Olha a direção da seta, tá? 1, 2, 3 letras. O nome aqui é Bush. Então, da esquerda para a direita forma um nome. É outro código, escrito Bush. O nome Bush significa envergonhado, atrasado e desapontado. Aqui já entra no julgamento e na severidade de Deus. Na imagem anterior, eu falei do amor de Deus. Só que nesta imagem, que é uma outra palavra, aqui é o julgamento e a severidade de Deus. Por isso que Bush significa envergonhado, atrasado e desapontado. Significa que a pessoa que não se preocupa com Deus, que não atende o chamado de Deus, que vira as costas para Deus, é uma pessoa que se torna envergonhado pelo mundo, atrasado, nunca chegará a tempo, nunca conseguirá concluir seus objetivos e totalmente desapontado, uma pessoa infeliz. Por isso que Bush significa envergonhado, atrasado e desapontado. Significa o julgamento e a severidade de Deus por causa da rejeição a Deus. Quando Deus te chamar, atende o chamado dele. Não seja um envergonhado, Deus não quer te ver envergonhado, Deus não quer te ver atrasado, Ele quer que você receba as bênçãos dele e você não será desapontado, porque Deus não desaponta ninguém. Amém? Seja abençoado por essa mensagem em nome de Yeshua.
Agora eu vou falar de Gemátria com você. Mais códigos da Torá. Aqui, ó. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Cada letra no hebraico tem números correspondentes. Beit, segunda letra do alfabeto. Shin é a penúltima letra, vale 300. Vav é a sexta letra, vale 6. Beit, novamente, se repete aqui, vale 2. E Dalet vale 4. Então, 2, 300, 6, 2 e 4 dá 314. É só somar. Dá 314. Presta atenção que eu vou te falar aqui. 314. Eu vou calcular, que é uma coisa muito simples, raiz numérica. Cada palavra hebraico tem raiz, que vai formando outras palavras. Os números também. O que é raiz numérica de qualquer número? É de 1 a 9. Chama-se raiz numérica. É um código. Então, 314 é igual a 3 mais 1 mais 4, que é igual a 8. Presta atenção. Presta muita atenção. Os 5 primeiros livros da Bíblia, apenas pelas letras, eu só estou te mostrando as letras iniciais da Torá, código da Torá. Agora, através dos números, a gematria. Somando tudo, as iniciais das letras de todos os livros, e que cada letra que se inicia os livros é o nome do livro, dá 314. 3 mais 1 mais 4 dá 8. Presta muita atenção nesse código aqui, ó. 8. Eu vou te mostrar o significado do número 8, profeticamente na Bíblia. Preste muita atenção que você será abençoado com esta revelação do Senhor. Amém? Preste muita atenção que você vai ouvir agora para finalizarmos esse vídeo. Aqui tem uma imagem, aqui tem duas imagens, aqui tem 3 imagens. Aqui é o nome do Eterno, o Todo-Poderoso. Aqui está escrito Torá e aqui está escrito Yeshua. Vamos lá. O nome de Deus não tem pronúncia, conhecemos as consoantes. Todo hebraico é consoante. Então, agora eu vou te mostrar o valor numérico de cada palavra e a raiz numérica de cada palavra. O nome do Eterno tem 4 letras. Olha aqui, ó. O nome Torá tem 4 letras e o nome Yeshua tem 4 letras. É por isso que você vê muitos versículos na Bíblia que a bênção de Deus acontece na 4ª vez. Isso é para outro assunto. Agora, vamos lá. Essa letra é da direita para a esquerda, tá? Mas aqui eu vou ver da esquerda para a direita para você entender. Letra Rei vale 5. Letra Vav vale 6. Letra Rei de novo vale 5. E letra Yud vale 10. Dá 26. O valor numérico do nome de Deus dá 26. Agora eu vou calcular a raiz numérica. 26 é igual a 12 mais 6 é igual a 8. Você viu na imagem anterior? As iniciais dos 5 primeiros livros na Bíblia, fazendo a gemátria, a raiz numérica, deu 8 também. Agora vamos no outro nome. Torá. Aqui é o T, aqui é o O, aqui é o R e aqui é o H. Torá. Termina com H. Ok? Você não vê o A, porque o A fica embaixo aqui, ó, tá? Não é colocado a vogal, ok? O número do nome de Deus não tem pronúncia. Nós falamos Eterno, Adonai, Elohim, tá? Mas aqui é o nome Torá, ok? Tudo da direita para a esquerda. Vamos lá. A letra Rei de novo, ó, vale 5. Letra Resh, vale 200. Letra Vav, vale 6. E letra Tav, a última letra do alfabeto, vale 400. 5 mais 200 mais 6 mais 400 é igual a 611. O valor numérico do nome Torá é 611, ok? 611 é igual 6 mais 1, que é igual a 8. A raiz numérica do nome Torá é 8. Assim como a raiz numérica do nome do Eterno é 8, tá? Aqui embaixo está escrito Yeshua, Jesus. Yeshua. Essa letra Ain vale 70. Você já viu no Apocalipse? Jesus com olhos como tochas de fogo. Essa letra aqui, ó, que vale 70, significa olhos, ó, 2 olhinhos. Os olhos de Jesus. Yeshua. 70 do Ain, 6 do Vav, 300 do Shin e 10 do Yud. 386. O valor numérico do nome Yeshua dá 386. 386 é igual 3 mais 8 mais 6 igual a 17. Em Gênesis 8, 4. Se não me engano é 8, 4. Que fala da Arca de Noé. Que a Arca de Noé pousou no 17º dia nas montanhas do Ararat. Ó, 17 aqui, ó. A Arca pousou numa rocha chamada Monte Ararat, lá na Turquia. Significa que a Arca, que é a nossa vida, ela encontra descanso quando Jesus é a sua rocha. 17 igual 1 mais 7, que é igual a 8. O nome do Todo-Poderoso, por isso que está bem maior aqui, ele é o maior de todos, o Senhor é 8. A raiz numérica. A raiz numérica da Torá é 8. E a raiz numérica de Yeshua é 8. E o que significa isso? A raiz numérica do nome de Deus é 8. A raiz numérica da Torá é 8. E a raiz numérica de Yeshua, Jesus, é 8. Significa que existe uma ligação, uma aliança entre Deus, entre a Torá e entre Yeshua, Jesus. Quando você vê pessoas criticando
as leis de Deus, as instruções de Deus, chamado Torá. Está escrito na minha camiseta aqui, Torá, o coração da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Como Yeshua disse, eu não vim anular a Torá e os Neviim, ou a lei e os profetas. Você conhece como lei, é instrução, é ensino, o nome Torá. Deus, a Torá e Jesus se completa. Quando a raiz numérica de uma palavra bate o mesmo número, no sentido positivo aqui, significa que existe uma aliança entre Deus e a sua santa Torá. E Jesus também. Jesus, Yeshua, ele não veio anular a Torá que Deus deu a Moisés, mas ele veio cumprir os mandamentos do Senhor. É por isso que as pessoas hoje, e é até ensinado em muitos púlpitos das igrejas, e criticam o Antigo Testamento, eles chamam de Velho Testamento, não é Velho Testamento, é Primeira Aliança, ou Tanar, que é o original. Mas a Torá é muito combatida, é muito debochada, e principalmente nos meios cristãos, principalmente, a Bíblia se completa totalmente. Deus, a Torá e Yeshua são eternos. Eu vou repetir para você. A Torá é eterna. Deus é eterno. Yeshua, Jesus, é eterno. Você não pode desassociar a Torá da palavra. A Torá é o coração da Bíblia. Tudo começou com a Torá. E eu mostrei para você, através dessa ministração, códigos da Torá. O número 8 significa infinito. O número 8 significa aliança eterna. Deus nunca rejeitou a sua Torá. Yeshua não veio para cancelar a Torá. E a Torá está em vigor até os dias de hoje. É por isso que você já percebeu que o judeu é próspero. Por quê? Porque eles praticam Torá. Os princípios da Torá. Os mandamentos da Torá. Está tudo aqui. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Tudo começa por aqui. Não é nos evangelhos, começa por aqui. E pela ignorância de muitos que ensinam errado, o povo não é abençoado, o povo não é próspero. A prosperidade de Deus começa pela tua Torá e, consequentemente, do restante da Bíblia. Mas a espinha dorsal está aqui, ó. Foi Deus que deu a Moisés, foi o Pai. E Yeshua disse, o Pai é maior do que eu, e o Filho é submisso ao Pai. Você já leu em Apocalipse que Deus deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, e o anjo deu a João? Ele não disse que ele fala aquilo que o Pai fala para ele? É o Pai, é o Eterno, que enviou Jesus, Yeshua, a essa terra. E ele não veio quebrar ou desfazer o que já está feito. Ele veio acrescentar. Porque para você cumprir os mandamentos da Torá, você precisa de uma coisa. Rua HaKodesh, o Espírito Santo. Por isso ele disse, os meus mandamentos não são pesados. Amém? Então, você ouviu através desse vídeo códigos da Torá. E eu provei para você que Deus, que a Torá e Yeshua é uma aliança eterna. Deus jamais rejeitou a sua própria palavra, de Gênesis, Apocalipse, principalmente a Torá de Deus. E você viu, pelas iniciais, pela gematria, que são os números, pelos códigos dentro das iniciais, você viu a parte positiva e a parte negativa. Tome posse disso que você está aprendendo através desse vídeo. Eu mostrei para você aqui códigos da Torá. Deus, a Torá e Yeshua, Jesus. Provei para você, pelo conhecimento hebraico, pelo conhecimento original, através da língua santa, língua sagrada. Não é o grego, é o hebraico. Quem criou o hebraico? O Eterno. Foi Deus que criou. Foi Ele que criou. Então, seja abençoado por esse vídeo. E eu termino dizendo, Baruch atah Adonai, é o nome dele aqui. Eloheinu melech haolam. Bendito sejas Deus, o Eterno, nosso Rei. Bendito seja a Sagrada Torá. E bendito seja Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e o nosso Salvador, o Messias, o Mashiach. Seja abençoado. Amém.